Farmacocinética. Estuda o que o organismo faz com o fármaco, envolvendo absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Esses processos determinam a concentração do fármaco no organismo e a duração de sua exposição aos tecidos-alvo. 2. Farmacodinâmica. Estuda o que o fármaco faz no organismo, principalmente sua interação com receptores, transportadores, enzimas e canais iônicos. Essa interação desencadeia alterações celulares e fisiológicas responsáveis pelos efeitos terapêuticos e adversos. 3. Absorção é a passagem do fármaco do local de administração para a circulação sistêmica. É influenciada pela via de administração, propriedades físico-químicas do fármaco e condições do trato gastrointestinal. Na administração intravenosa não há etapa de absorção, pois o fármaco é introduzido diretamente na circulação. 4. Biodisponibilidade representa a fração do fármaco administrado que alcança a circulação sistêmica de forma disponível para exercer efeitos. A administração intravenosa possui biodisponibilidade de 100%. Pela via oral, ela pode ser reduzida pela absorção incompleta e pelo efeito de primeira passagem. 5. Efeito de primeira passagem. Após a administração oral, o fármaco absorvido chega ao fígado pela circulação portal antes de alcançar a circulação sistêmica. O metabolismo hepático pode transformar parte do fármaco, reduzindo sua quantidade disponível para distribuição aos tecidos. 6. Distribuição. É a transferência do fármaco da circulação sanguínea para os diferentes tecidos. Depende do fluxo sanguíneo, propriedades físico-químicas, ligação às proteínas plasmáticas e capacidade de atravessar membranas biológicas. 7. Barreira hematoencefálica. É uma estrutura que limita a passagem de substâncias da circulação para o sistema nervoso central, SNC. A difusão passiva é favorecida por características como lipossolubilidade e maior fração não ionizada do fármaco. 8. Ligação às proteínas plasmáticas. Fármacos podem circular ligados a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, ou na forma livre. A fração livre é a mais disponível para distribuição aos tecidos e interação com seus alvos farmacológicos. 9. Metabolismo. É a biotransformação do fármaco, ocorrendo principalmente no fígado. As reações metabólicas podem gerar metabólitos ativos, inativos ou tóxicos e, frequentemente, aumentam a hidrossolubilidade, facilitando a eliminação. TES, Sistema CIP450. O citocromo P450 é um conjunto de enzimas hepáticas importante no metabolismo de diversos fármacos. Alterações ou interações envolvendo essas enzimas podem aumentar ou reduzir a concentração plasmática de determinados medicamentos. 11. Eliminação. Consiste na remoção do fármaco e ou seus metabólitos do organismo. Os rins são fundamentais, especialmente através da excreção urinária, mas também existem vias como bile, fezes e pulmões. 12. Clearance representa a capacidade do organismo de remover o fármaco da circulação. O clearance depende principalmente da função renal e hepática. Alterações nesses órgãos podem modificar a concentração e a duração do fármaco no organismo. 13. Meia-vida. É o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco seja reduzida em 50%. Determina, entre outros fatores, a duração da presença do medicamento no organismo e influencia o intervalo entre doses. 14. Estado de equilíbrio, steady state, ocorre quando a taxa de entrada do fármaco se aproxima da taxa de eliminação, estabilizando sua concentração média. Em administração repetida, geralmente são necessárias aproximadamente 4 a 5 meias-vidas para atingir próximo do steady state. 15. Sinapse é a região de comunicação entre neurônios, envolvendo liberação de neurotransmissores, fenda sináptica e receptores pós-sinápticos. Os psicofármacos podem modificar diferentes etapas dessa neurotransmissão. 16. Receptores são proteínas celulares que reconhecem neurotransmissores ou fármacos e desencadeiam respostas celulares. Sua ativação ou bloqueio pode modificar a excitabilidade neuronal e a sinalização intracelular. 17. Agonista é o ligante que apresenta afinidade pelo receptor e capacidade de ativá-lo, produzindo uma resposta farmacológica. Portanto, o agonista atua diretamente sobre o receptor para desencadear determinada resposta. 18. Antagonista é o ligante que possui afinidade pelo receptor, mas não o ativa, impedindo ou reduzindo a ação de um agonista. Assim, agonista ativa, antagonista bloqueia a ativação. 19. Modulação alostérica. Ocorre quando uma substância se liga a um sítio alostérico, diferente do sítio principal do ligante endógeno, modificando a atividade do receptor.
Na modulação alostérica positiva, a resposta do receptor ao neurotransmissor é aumentada. 20. Recaptação. É o processo pelo qual transportadores retiram neurotransmissores da fenda sináptica, geralmente levando-os de volta ao neurônio pré-sináptico. A inibição da recaptação aumenta a disponibilidade do neurotransmissor na fenda. 21. ISRS. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina bloqueiam o SERT, reduzindo a recaptação de serotonina pelo neurônio pré-sináptico. Isso aumenta sua disponibilidade na fenda sináptica. A resposta antidepressiva sustentada depende de adaptações posteriores em receptores, sinalização intracelular e circuitos neurais. 22. Ação molecular versus resposta clínica. A ação farmacológica inicial pode ocorrer antes da resposta clínica, porque o bloqueio do alvo molecular não produz imediatamente todas as adaptações necessárias. A resposta terapêutica envolve adaptações receptorais, alterações de sinalização e plasticidade neural, que ocorrem progressivamente. 23. GABA. O ácido gama-aminobutírico GABA é o principal neurotransmissor inibitório do SNC. Sua ativação reduz a excitabilidade neuronal, funcionando como um importante mecanismo de controle da atividade do sistema nervoso. 24. Receptor GABA-A. O GABA-A é um receptor ionotrópico, associado a um canal de cloro. A ativação pelo GABA aumenta a condutância ao cloreto, favorecendo a inibição neuronal. É o principal receptor envolvido na ação dos benzodiazepínicos. 25. Benzodiazepínicos atuam como moduladores alostéricos positivos do receptor GABA-A. Eles potencializam a ação do GABA, aumentando a neurotransmissão inibitória. Isso explica seus efeitos ansiolítico, sedativo, anticonvulsivante e miorrelaxante. 26. Tolerância é a redução da resposta farmacológica após exposição repetida ou prolongada ao fármaco. Pode ocorrer devido a adaptações do sistema nervoso, fazendo com que a mesma dose produza um efeito menor. Char 27. Dependência física. Resulta de adaptações neurobiológicas decorrentes da exposição contínua ao fármaco. A retirada pode provocar síndrome de abstinência, mas dependência física não é sinônimo de transtorno por uso ou vício. 28. Abstinência. É o conjunto de manifestações decorrentes da redução ou interrupção de uma substância após desenvolvimento de dependência física. No caso dos benzodiazepínicos, a retirada abrupta após uso continuado pode ser problemática, justificando redução gradual e individualizada. 29. Lítio. O lítio é um estabilizador do humor com mecanismos complexos envolvendo diferentes processos de sinalização intracelular. Não atua simplesmente como um antidepressivo ou ansiolítico convencional. 30. Monitoramento do lítio. O lítio possui índice ou faixa terapêutica estreita, aproximando concentrações terapêuticas e tóxicas. É predominantemente eliminado pelos rins e pode afetar a função renal e tireoidiana, justificando monitoramento clínico e laboratorial.